mas não ponham fogo. Eu faria a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus. E eu orarei ao Senhor, o Deus que responder, mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem um touro e preparem primeiro, orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que haviam trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal desde manhã até o meio-dia. E eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles, dizendo: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, talvez esteja dormindo e vocês deverão acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou ao meio-dia e eles continuaram a orar e gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não ouviu som nenhum. Então Elias disse ao povo: cheguei mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar de Deus que estava derrubado. Vamos lá. Isso foi até introduzido pelo meu pai na ministração lá em Taguatinga, porque eu esqueci de falar desse ponto quando eu ministrei lá. E Deus, Ele não opera num altar desconstruído, né? Quebrado. E se você precisa da intervenção de Deus hoje na sua vida, você tem que colocar o altar no lugar, tem que consertar o altar, tem que colocar o altar de pé, tem que reestruturar para que o fogo possa descer e consumir o sacrifício que você vai entregar. Amém. Então não adianta tentar entregar para Deus uma adoração ou entregar para Ele sacrifícios se o altar não estiver corrigido e estruturado para que Deus possa vir consumir a oferta que você está entregando para Ele. Amém? E aí ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarros de água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram. Elias estava mandando e disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Sabe o que é incrível? É que Deus usa aquilo que está na escassez para fazer acontecer o que precisa ser derramado. A falta era de água e Deus mandou usar a água que estava escassa para poder multiplicar a água e derramar sobre aquele povo através da chuva. Amém. E é assim que acontece no seu dízimo e na sua oferta. Às vezes você não tem o dízimo e a oferta para entregar, mas o pouco que você tem, você entrega e Deus restitui 100 vezes mais. Está faltando tempo na sua vida? Oferta o tempo. Está faltando saúde? Oferta a sua saúde. Está faltando dinheiro? Oferta o dinheiro. O que estiver faltando na sua escassez, entrega na sua escassez, porque é o objeto da escassez que Deus vai operar. Porque naquilo que falta, Deus põe muito. Faltava-se água. Deus falou o que para ele colocar água? E a água, e não foi qualquer água não, era água limpa. Gente, imagina, num local onde estava tendo seca, você pegar água para um sacrifício. E o profeta era tão ousado
que ele não foi só uma vez. Você está vendo aqui 4 jarras. Vamos supor que eram 4 litros nas jarras, né? 1 litro cada uma, seriam 4. Aí a gente multiplica por 3. 3 vezes 4 são 12. 12 litros de água limpa é muita coisa. Isso se for 1 litro só cada jarra. É muita coisa para quem estava vivendo na seca. Agora eu vou perguntar para vocês, e quem foi que levou essa água? Quem foi que levou essa água? Aqui não diz quem foi que levou essa água. Mas não foi Elias. Não foi Elias que levou essa água. Quem levou essa água foi aquele povo lá, ó, que estava, sabe, que não respondeu se adorava Baal ou se adorava a Deus. Mas esse povo levou a água e decidiu ofertar e acreditar que o Deus vivo iria consumir o altar. Amém, glória a Deus. Será que nós estamos dispostos a usar a nossa escassez, o dinheiro da nossa escassez, a falta que nós temos, entregar essa água diante do altar e falar: Senhor, aqui eu deposito essa água e confio que o Senhor vai fazer alguma coisa? E eu vou falar pela minha vida, dando testemunho. Desde que a gente casou e a gente se posicionou sempre em dizimar, alguma coisa te falta? Alguma coisa não falta, porque Deus, até quando o dinheiro parece estar acabando, Deus vem e manda o dinheiro do cliente. Eu falo, meu Deus, não, está acabando, tal dinheiro. Porque uma coisa que me preocupa é quando o dinheiro está acabando. Já me deixa preocupado. Eu falo, meu Deus, eu tenho que comprar tal coisa, tenho que comprar tal coisa, tenho que fazer as compras e tal, já começo a ficar preocupado. As contas estão todas pagas, está tudo pago, mas me traz paz ter ali guardado o dinheiro. E aí, meu Deus, quando o dinheiro... Aí eu falo assim, eu viro para ela e falo: está acabando. Aí ela fala: glória, na tranquilidade. Amém, Deus proverá. Só que teve um dia, é engraçado, teve um dia que eu afrontei ela. Teve um dia, eu não sei nem como que foi, eu peguei... Ela falou: tem que comprar tal coisa, tem que comprar tal coisa, tem que comprar tal coisa. Eu falei: amor, pelo amor de Deus, você quer que compre tudo isso que precisa comprar? Eu estou te falando que o dinheiro já está acabando, tem que esperar entrar mais dinheiro para comprar essas outras coisas que precisa comprar. Aí ela virou para mim e falou alguma coisa que eu não lembro agora, você lembra? Que eu não lembro agora. Mas aí, beleza. Sei que no outro dia, eu acho que no dia seguinte, entrou uns honorários de um contrato que eu tinha fechado há um tempo atrás. A pessoa, eu nem cobrei, a pessoa foi lá e depositou o dinheiro. Tipo assim, depositou o dinheiro que eu precisava e eu, glória a Deus. Aí ela: tá vendo? Tá vendo? Deus é assim. Eu falei: glória a Deus, e é verdade. Então, amados, nada falta quando nós colocamos na presença de Deus tudo que nós precisamos. Né? Então, hoje eu estava vindo para cá e falei: tem que tirar logo esse dízimo. Vamos tirar logo esse dízimo para não misturar, para não ter problema, para depois a gente não entregar, esquecer de entregar e as coisas não acontecerem. Porque quando nós vivemos os princípios e entregamos na casa do Senhor, nós estamos garantidos, porque é Ele que opera. Se eu vivo o princípio, não tem nem como dar errado. Amém? E aí lá no 37, versículo de 37, fala assim: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, além as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descesse até o riacho de Quisson, e ali os matou. Deus, Ele apenas orou e o fogo consumiu o altar todinho.
Porque o nosso Deus, Ele não precisa de situações físicas favoráveis, né? Ele pode descer o fogo no gelo, na água, né? Na Antártica, onde for. Ele pode descer o fogo, ele pode descer o gelo, ele pode descer o que ele quiser, porque ele tem o poder de todo mundo nas suas mãos. Eu estava até falando que outro dia, não sei, umas semanas atrás, alguém estava falando nas redes sociais assim que os fenômenos da natureza não respeitam o homem, né? Alguma coisa assim, não respeitam o homem. Realmente não respeitam, mas respeitam a Deus. Porque pode vir a tsunami que fosse, Deus dá uma palavra, ela para no ar. Né? Os montes se abalam ao som da voz dele. Se ele falar estremeça, a terra toda se estremece. E o o bom é que Deus ainda capacita homens e mulheres, profetas, para falar em nome dele e acontecer. Ele dá o direcionamento, olha, fala tal coisa, vai acontecer, eis que te digo, assim que eu mando, assim que eu falo, e vai acontecer da maneira como Deus falou, amém? E às vezes, na nossa vida pode ser que a gente tenha situações como Acabe ou Elias. Na verdade, como Elias, de ser perseguido pela Jezabel, né? De ser perseguido. E mesmo no meio da perseguição, Elias teve problemas de depressão, de insegurança. É tão engraçado que a gente vê a humanidade de Elias, um homem tão poderoso, que fez grandes coisas que Deus fez grandes coisas através dele, né? Operou grandes milagres. Ele inclusive é mencionado no Novo Testamento de tudo que Deus operou na vida dele, e ele teve situações difíceis como nós, né? Estremeceu, às vezes se sentiu incapaz, se sentiu desmotivado, se sentiu preocupado, aflito, perseguido. Mas mesmo assim, Deus trouxe para ele o que ele precisava em cada momento, de maneira certeira, para que ele não sucumbisse à questão dos sentimentos dele. Todos nós estamos suscetíveis às emoções, aos nossos sentimentos, não é verdade? A todo tempo. Momentos de desespero, de angústia, de dor, de aflição, de preocupação, de ansiedade. Hoje uma das coisas que mais impera é a ansiedade, crise de ansiedade, né? Tanta gente hoje que para a vida por conta de crise de ansiedade, de não conseguir desvencilhar aquela ansiedade tão grande, né, dentro de si. Só que quando nós levamos para Deus todas essas angústias, todas essas circunstâncias, e entregamos para Ele, Giovanni, Senhor, olha, eu não posso lidar com os meus sentimentos, eu não posso lidar com as minhas emoções, eu não tenho como controlar os meus pensamentos, controlar o que passa dentro de mim, da minha alma, do meu coração, mas o Senhor pode, né, dar uma voz e fazer, a tua voz pode acalmar tudo dentro de mim, né? O Senhor pode dar uma ordem dentro de mim e tudo isso acalmar, como o salmista certa vez diz para ele mesmo: por que te abates, ó minha alma? Né? E muitas vezes nós temos que falar com a nossa alma, mas muitas vezes Deus tem que gritar dentro de nós para que aquele turbilhão de sentimentos e de preocupações elas possam parar. Eu não sei se Elias, ele, no meio de todas essas circunstâncias, indo para o Monte Carmelo, quando ele foi perseguido, ou quando ele quase morreu, se em todas essas situações ele não teve medo, ele não teve ansiedade, mas ele teve depressão quando ele entrou na caverna. Só que em todas essas situações ele tinha Deus presente com ele, Deus segurando nas suas mãos para que ele pudesse prevalecer e permanecer. E não é à toa que ele foi levado pela carruagem de fogo.
Às vezes não vai ser fácil na nossa vida não, irmãos. Às vezes, mesmo Deus usando, é porque a gente acha que o profeta, que o pastor, que o levita, ele não passa por problemas, a gente só vê a pessoa sendo usada. Eu falo, nossa, glória a Deus, que unção, que poder, que glória, que bênção, que manto, que mistério, mas não sabe nos bastidores as dificuldades que a pessoa passa, dentro da sua própria casa, mas não só dentro de casa, mas dentro de si, né? As próprias dores, as incertezas, e a diferença vai ser como nós nos posicionamos. Porque independente às vezes da gente acreditar na ordem que Deus nos dá, nós precisamos fazer. Independente de Deus falar assim, você está no meio da escassez, está faltando a água, Deus fala, qual o nome da minha irmã? Anita. Oi? Anita. É Anita. Anita. Com N ou com L? Com N? Anita. Aí Deus fala para a irmã Anita, Anita, faz isso, é desse jeito que você tem que fazer. Anita, meu Deus, mas Senhor, como que eu vou fazer? Como que o Senhor está mandando fazer isso? Nessa minha dificuldade, o Senhor está me fazendo isso? Vai lá e faz que no processo que Deus te manda fazer, Ele vai te aperfeiçoando. Ele vai falar, quando você chegar lá, você vai estar pronta. No meio no meio da ida, até chegar no cumprimento do que Deus está mandando você fazer, você vai ver como Deus vai te preparar para chegar nessa posição. E assim na nossa vida, às vezes a gente acha que nós não estamos aptos para várias coisas, né? Que não estamos aptos a pregar, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer isso mais, eu preciso orar mais. Deus, Ele está atrás de disponibilidade. Ele está atrás de disponibilidade. Se você está disponível, Deus vai te capacitar, Deus vai te usar. Amado, Deus usou foi a Numa para falar com o filho dele. Não vai nos capacitar, não vai nos usar se nós não tivermos disponibilidades. Deus, Ele tem pressa em nos usar. Existe uma geração aí que está se perdendo. Uma geração aí, de adolescentes, de crianças, de pessoas que estão sofrendo no mundo por não conhecer a verdade, por não ter. Cadê a voz profética? Cadê a voz profética da igreja? Cadê os profetas? Onde os profetas estão se calando atualmente? A gente não vê. Parece que os profetas que existiam no passado, as irmãs do coque estão morrendo e não está se perpetuando. Cadê a continuidade desse ministério? Cadê a continuidade das irmãs que oravam, que se colocavam na posição, que eram boca de Deus, que traziam, porque é no meio da voz profética que Deus revela segredos e direções que nós precisamos para a nossa caminhada, para a nossa vida, para que nós possamos ir na direção que Ele tem nos trazido, para vivermos de acordo com o que Ele quer para nós de maneira individual. Deus, Ele se revela na palavra, glória a Deus, amém. Deus se revela na profecia, se revela, glória a Deus, amém. Mas nós precisamos nos colocar nessa posição, tanto na oração, quanto na palavra, quanto também nos sermos capacitados como voz profética, nos permitirmos ser. A palavra vai falar o quê? Que nós temos que crer nos nossos profetas para que nós venhamos a prosperar. Nós temos que crer naquilo que é dito pela boca dos profetas. Amado, se Deus te levantou como voz profética, toma aí na sua vida essa posição e se coloca na posição. Desce aí diante do altar e fala: Deus, me usa. Se o Senhor quer trazer um direcionamento, se o Senhor quer trazer uma orientação, que o Senhor possa me capacitar, que o Senhor vai te trazer verdades, o Senhor vai te trazer direcionamento, Deus vai te trazer palavras de direção e de ordem daquilo que Ele precisa colocar no lugar e corrigir. Não é à toa que foi o profeta aqui que Deus levantou para colocar o altar no lugar, para que as pessoas pudessem se voltar a Deus novamente, porque as pessoas estavam dispersas. E sabia que
Hoje, a mentira, ela dita várias vezes, ela se torna uma verdade tão grande. Hoje você vê na internet, você não sabe o que é verdade, o que é mentira. As IAs estão aí colocando um monte de fake news. Hoje a gente vive num mundo onde você parece que não sabe o que é realidade e o que não é. Só que a voz profética de Deus não mente, porque é o próprio Senhor falando. E quando Deus fala, Ele nos direciona nos passos corretos que nós devemos andar. Eu sou prova viva de que a voz profética na minha vida fez toda a diferença. Vários passos eu dei, porque Deus falou de maneira individual comigo do que eu deveria fazer e como eu deveria fazer. E por isso estou aqui hoje. Porque se não fosse por Deus falando comigo de maneira individual, nem estaria aqui pela minha vontade. Amados, quantas vezes a gente tem, quando Deus fala conosco através de voz profética, tem coisas que a gente não quer obedecer, né? Não, diaconisa? Tu queria obedecer de ser diaconisa desde o início? Eu não queria obedecer de ser pastor. Eu achava um desgaste muito grande. Eu não queria, não é não, diaconisa? Que tirava para Santa Maria, eu não queria. Mas quando Deus ele fala para a gente fazer, não tem outra opção. Quando Deus fala é você, acabou. Porque Ele manda e governa o que Ele fala, a gente tem que cumprir. E graças a Deus, porque quando nós obedecemos a voz de Deus, nós nos colocamos debaixo da consequência da obediência. E existem consequências perpétuas para a obediência. O problema é quando nós desobedecemos. O problema é quando Deus fala, olha, faz tal coisa, e eu não faço. Age desse jeito, e eu não ajo. O problema é esse, quando eu não obedeço o que Deus me direcionou a fazer. Aí eu colho consequências ruins. Aí eu colho uma vida com problemas de desobediência, frutos de desobediência. E eu vou te falar uma coisa, eu sempre tive medo de desobedecer. E eu acho que, não sei você, mas quando minha mãe mandava fazer alguma coisa, ou não mandava eu não fazer, eu tinha medo de fazer ou não fazer, porque se eu fizesse, se eu desobedecesse, ou não fizesse do jeito que tinha sido dito, eu tinha medo de acontecer alguma coisa errada comigo. E com relação a Deus, hoje eu vejo que obedecer é sempre a melhor opção, porque Ele nos garante, amados, se eu soubesse que era tão bom obedecer à vontade de Deus sempre, eu desde adolescente já estava aqui, pastoreando, já estava casado, já estava no meu 6º filho, porque obedecer a Deus traz sempre... Fica sem graça não, amor. Sempre traz. Se eu souber, eu tinha medo de casar, eu tinha medo, eu tinha pavor de casamento, porque estava aqui, eu sempre escutava só pessoas falando, mas não sei o que, casamento é difícil, não sei o que, e eu só vendo pessoas com problema de casamento, problema de relacionamento, e todo mundo separando, e eu via que ele casava cedo, na adolescência separando, dando certo. Falava, Deus do livro, eu vou casar lá com os 40 anos, quando eu estiver já muito tranquilo, vou ficar passando por... Hoje eu acho o casamento maravilhoso. Se eu soubesse que tinha casado era com 22 anos, com 20 anos, bem mais antes. E foi Deus que me direcionou a casar, e eu casei no momento que Deus mandou. Deus falou, casa, pronto. Quando eu casei, tudo começou a acontecer. Tudo que estava embaraçado, que precisava acontecer, Deus desembaraçou e as coisas começaram a acontecer, porque Deus ele tem a bênção do casamento, Ele tem a bênção da obediência, Ele tem a bênção do que você faz conforme Ele manda você fazer. Então, se Deus está te mandando hoje, te direcionando a alguma coisa, faça. Mesmo que pareça inviável, algo maluco, algo descabido aos olhos humanos, porque a própria palavra vai falar que as coisas de Deus são loucura aos olhos dos homens, mas, mesmo sendo loucura, quando nós obedecemos, nós vamos colher frutos
maravilhosos disso tudo. E hoje, graças a Deus, eu vou ter um fruto maravilhoso que é o João Pedro, que está chegando em novembro. Fruto de obediência. Glória a Deus por isso. Amém? E mais Deus tem para fazer na minha e na sua vida, amados. Só que vamos despertar. Se Deus chamou para ser profeta, abra sua boca. Se Deus chamou para ser mestre, abra sua boca. Se Deus chamou para ser ali da recepção, se posicione. Se Deus chamou para ser levita, se posicione. Se Deus chamou para ser evangelista, vai evangelizar. Não perca tempo, porque o tempo está passando rápido. Os dias literalmente são abreviados, não porque da maneira física, né? Porque se você for parar para ver, fisicamente os dias aumentaram, o tempo aumentou, mas na nossa concepção de vida, a gente vê que diminuiu. E parece que o dia ele acaba assim, ó, a semana passa rápido. E se você... Semana passada, domingo, foi rapidamente, você já está no outro. E o que você fez? O que aconteceu na sua vida? O que você obedeceu a Deus durante esse tempo? O profeta ele foi lá obedecer a Deus sobre uma possibilidade de morte. Só que Deus falou para ele: vai lá, eu estou falando para você ir, vai lá, ninguém acaba. Mas já pensou? Deus pega e fala para você ir lá no seu inimigo, a pessoa que te fez mal. Vai lá, fala com aquela pessoa agora, que eu quero que você vá lá, resolver o seu problema. A pessoa que te afrontou, que te ridicularizou, que falou mal de você. Tem uma coisa que deixa minha esposa triste, é falar mal dela, injustamente, deixa ela muito triste, deixa ela bem sentida. Eu não sei se as outras mulheres são assim, mas acho que a maioria deve assim. Tipo, falar de você injustamente, né, te caluniar. Pensa uma coisa que pode deixar mal, triste, e você tem que encarar uma pessoa que fez o mal para você. Assim na vida foi na vida de Obadias com Acabe. Ele teve que encarar, ele teve que ir. E às vezes, será que essa semana Deus não vai te mandar fazer algo desafiador dessa maneira? Ir até quem te criou um problema e falar: vai lá, se resolva, porque eu vou tirar esse entrave da sua vida e eu vou fazer chover. O que estava parado na sua vida até agora, o que estava na escassez, o que estava faltando, essa falta de chuva, essa falta de provisão, essa falta de prosperidade, eu vou fazer os céus rasgarem agora e eu vou derramar da minha provisão sobre a sua vida, mas você precisa obedecer o que eu estou te determinando. Às vezes Deus já está até falando com você, não só hoje, mas há tempos, e você está aí, segurando, falando: não é Deus, é inimigo, não é assim, eu não vou, não estou preparado, não é assim. Amados, apenas vai, porque você vai ver a consequência da obediência e Deus operando milagres sobre a sua vida. Amém? Se tem alguma coisa que Deus já falou com você esses dias e Ele está mandando você cumprir, vai lá e faça. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém, glória a Deus. Lá em João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, eu darei pela minha vida por todo mundo. E lá em Mateus 26 diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão
e abençoando partiu, e deu aos discípulos e diz: tomai e comei isto que é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Hoje nós estamos aqui também na Santa Ceia, relembrando desse momento memorial, né, do sacrifício do Senhor por amor das nossas vidas. E eu não sei se você consegue entender que essa repetição, né, desse ato memorial que nós fazemos da Santa Ceia é justamente para que nós venhamos a lembrar, né, desse sacrifício todo mês, de que Ele sacrificou por nós. Isso não caia, né, no nosso esquecimento. Então, o Senhor Jesus instituiu isso como um preceito para que nós viéssemos a viver, lembrar perpetuamente até que Ele venha. E sabe por que nós repetimos isso? Porque um dia Ele vai voltar e nós vamos ceiar diretamente com Ele. Mas até que isso aconteça, nós vamos repetir, seja todo ano, todo mês, nós vamos repetir até que Ele venha. Amém? Amém. Glória a Deus. E na palavra fala que esse pão que foi partido é o corpo dele, né, em sacrifício, que Ele se entregou por amor de nós. E o sangue dele vertido lá na cruz para a remissão dos nossos pecados. E é por isso que hoje nós temos a salvação através dele, aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, e hoje nós vamos ser lembrados desse sacrifício e renovar nossa aliança com Ele. Falar: Senhor, eu faço parte do Teu corpo, do Teu sangue, e eu reconheço o Teu sacrifício lá na cruz, que um dia se entregou por amor de mim, amém, e por amor da minha casa, da minha família. Amém? Então nessa noite eu quero que você levante suas mãos aqui para os elementos da ceia, e nós vamos agradecer. Senhor, obrigado, Pai, Deus, pelo Teu sacrifício.